Este é um vídeo introdutório sobre a criação de classes e vai ser o assunto que vai finalizar esta playlist de fundamentos básicos do JavaScript para depois avançarmos e irmos acrescentando mais conhecimento à medida que for necessário. Na programação orientada para objetos, ou por objetos, OOP ou POO, como lhe queiram chamar, uma classe, e agora vou dizer um jargão, uma coisa complexa, mas depois eu vou explicar por miúdos. Uma classe é um modelo de código de programação extensível para criar objetos, fornecendo valores iniciais para o estado, que são chamadas as variáveis ou membros, e a implementação de comportamentos, funções e métodos. Ora, uma vez que se trata de uma playlist básica de JavaScript, nós vamos ficar apenas com os conhecimentos base sobre classes. Depois, coisas mais detalhadas e mais aprofundadas, nós iremos explorar à medida da necessidade. Eu, neste caso, vou usar uma técnica diferente para vos mostrar o que é uma classe. Bom, basicamente eu vou explicar, ou tentar explicar, por palavras muito simples, qual é a importância das classes. Porque nós já temos arrays, temos objetos, mas então o que é que as classes têm a ver e o que é que são os objetos das classes? Quando nós criamos um objeto, nós podemos até copiá-lo por referência e passarmos a ter dois objetos iguais em termos estruturais, mas que agem de forma diferente. Ora, a utilização de classes, que é uma técnica muito utilizada nas linguagens de programação fortes, as classes permitem criar uma espécie de forma a partir da qual nós podemos criar variáveis, designadas neste caso concreto como objetos, a partir dessa classe. O que é que vai acontecer com esses objetos? E cada um desses objetos vai ter a mesma estrutura definida pela classe, mas vão ter propriedades e métodos completamente independentes. Bom, como é que nós definimos uma classe e como é que vemos isto em ação? Bom, utilizamos a expressão classe. Então vou escrever aqui classe e agora vamos lhe dar um nome. Tradicionalmente, uma das formas mais comuns de encontrar aqui a definição do nome é através de uma letra maiúscula seguida depois de letras minúsculas. Pessoa. Vamos definir aqui uma classe pessoa. Ora, quais são as características de uma classe pessoa? Então eu vou colocar aquilo que nós chamamos tradicionalmente de propriedades da classe, ou também é conhecido por fields, ou conhecido também por campos. Bom, uma propriedade da pessoa, o seu nome, o seu apelido, e reparem que eu aqui poderia colocar o ponto e vírgula, mas não tenho necessidade de o colocar, é uma opção, e, por exemplo, a idade. Poderíamos ter aqui a cor do cabelo, a cor dos olhos, etc. Tudo o resto. Bom, o que acontece neste caso é que eu estou a definir aquilo que são chamadas propriedades, fields ou campos. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, let eu é igual a new pessoa. Bom, o que é que está a acontecer aqui na prática? Eu estou a dizer que estou a criar um novo objeto chamado eu, que vai ter a mesma estrutura que aqui está dentro. Então, se eu escrever aqui eu ponto, reparem o que é que acontece aqui. Já me aparece aqui o conjunto de propriedades que ali estão definidas. Então, eu posso definir o nome é igual a João, o eu ponto apelido é igual a Ribeiro e depois o eu ponto idade igual a 48. E tenho o meu objeto definido. Vocês dizem, ok, porque é que nós não definimos aqui este objeto como sendo aqui o João? Bom, é que aqui existe uma grande diferença. Se eu quiser criar o eu e quiser criar o tu igual a new pessoa, o que vai acontecer é que cada um destes dois objetos tem estas propriedades de forma completamente independente. Então, se eu puxar aqui e colocar aqui em baixo o tu e o tu ser a Ana Silva com 25, reparem reparem o que é que vai acontecer com console.table. Vamos procurar usar com o table, escrever aqui o eu e escrever aqui o console.table to. Vamos aqui chamar a execução do código e aqui node. Vamos aqui fazer o node a.js. Reparem o seguinte, nós temos aqui os dois objetos a funcionarem exatamente com a mesma estrutura que aqui está, mas com valores completamente distintos. E, portanto, esta é a principal vantagem de utilização de classes. Repara que nós podemos, dentro de um ciclo ou dentro de um array, criar um conjunto infindável de objetos todos deste tipo. E os objetos podem ser extraordinariamente mais complexos do que simplesmente ter aqui meia dúzia de propriedades. Porquê? Nós podemos ter aquilo que são designados por métodos. Então eu vou colocar aqui um método. Ora, este método, por exemplo, neste caso concreto, é
muito semelhante a uma função. Mas em vez de escrevermos aqui function e depois o nome da função e depois abrir aqui a parte do bloco, nós não precisamos de escrever o nome function. Apenas temos que definir qual é o nome do método e depois definir o seu bloco de código. Então vamos imaginar que eu quero fazer aqui um método chamado apresentar. Uma das características que vai transformar um método num método e não numa propriedade da minha classe é colocar aqui os parênteses que me vão possibilitar, inclusive, a possibilidade de eu poder definir aqui argumentos. Não o vamos fazer por agora. Vou agora construir aqui o bloco e reparem o seguinte, se eu agora fizer aqui um return, isto é, devolver qualquer coisa, que neste caso vai ser olá, o meu nome é, vou colocar agora aqui 3 pontinhos, só para não preencher tudo, e a minha idade é 3 pontinhos anos. Bom, o que é que aconteceu aqui na prática? Eu estou a escrever um texto. Os 3 pontinhos não têm nenhuma interpretação especial por parte do JavaScript neste contexto, ok? Nós já iremos tratar disso. Então, como é que eu chego aqui? Bom, se eu agora, vamos aqui remover o table e vamos fazer aqui um console.log, console.log, e eu quero agora ir buscar no eu, mas em vez de no eu ir buscar o apelido, a idade ou o nome, eu quero executar o apresentar. Ora, neste caso, uma vez que se trata de um método da classe, eu vou ter que colocar também os parênteses que ali existem. Então o que é que vai acontecer? Neste caso, quando eu evocar esta chamada, ele vai executar este método e todo o código que lá estiver dentro. Neste caso é apenas este código, devolver este texto. Ora, obviamente que o mesmo vai acontecer se eu fizer aqui para baixo para o to. Ok? Então se eu agora chamar aqui a execução do meu código, reparem o que é que acontece. Olá, o meu nome é qualquer coisa e a minha idade é X, etc, etc. Ora, a pergunta obviamente agora é a seguinte, como é que eu consigo agora encaixar estas propriedades aqui no meio? Bom, neste caso eu vou escrever aqui return e vou escrever aqui uma interpolação, uma string interpolada. E vou colocar, olá, o meu nome é, e agora vou inserir aqui uma variável, ou neste caso uma propriedade da minha classe. Como é que eu vou chegar a ela? Eu poderia escrever aqui nome? Bom, de facto sim, mas a forma correta é colocar this, isto é, o this significa dentro deste ambiente da classe, this.nome. Ok? Depois, a seguir, eu vou colocar aqui um espaço e vou agregar também o this.apelido, ok? Para mostrar o nome e o apelido. E agora vou colocar e a minha idade é, mais uma vez, vamos colocar aqui um this.idade, anos de idade. Ponto final. Ok? Então vamos remover daqui este return, por isso é que ele está ali a dar aquele erro. Eu vou aqui comentá-lo simplesmente, portanto reparem o que nós temos agora aqui, e se eu agora executar novamente o código, o que nós vamos ter aqui então é já a apresentação do olá, o meu nome é João Ribeiro e a minha idade é 48 anos, aqui está com um erro, não tem qualquer problema, nós ali podemos alterar e colocar ali um N, ok? Vamos colocar ali o N, e portanto se eu agora fizer um clear e executar novamente, nós temos aqui então já o resultado correto, e depois olá, o meu nome é Ana Silva e a minha idade é 25 anos de idade. Portanto, o que é que acontece aqui na prática? Nós estamos a conseguir criar uma estrutura de código que é replicável através desta instrução new pessoa. Todas as variáveis que nós definimos como new pessoa têm a designação de objetos criados a partir daquela classe pessoa. É um objeto do tipo pessoa. Okay? É como se nós estivéssemos a colocar aqui um objeto do tipo string, um objeto do tipo int, neste caso é um objeto do tipo pessoa. Ora, esta é uma das principais características da linguagem orientada por objetos. Obviamente que há muito mais a explorar sobre isto. No próximo vídeo nós vamos ainda falar sobre algumas características específicas da criação de classes, nomeadamente a construção de classes com um construtor, e iremos tentar perceber como é que nós podemos definir determinadas propriedades e métodos que não são visíveis fora do interior da classe. E depois vocês irão perceber qual é a importância da existência desses mecanismos.